Vou aproveitar que estou aqui hidratando o meu cabelinho, que ela vai ficar com o cabelo rosa, entendeu? Para poder fazer um vídeo para vocês. Eu nunca pensei que eu diria isso, mas está acontecendo. Eu sou uma pessoa que é completamente apaixonada por organização e planejamento. E por que eu nunca pensei que eu diria isso? Eu cresci de uma forma meio onde minhas coisas elas tinham a sua própria ordem. Assim dizer, uma roupa no chão, um livro espalhado, esquecer umas coisas em outros lugares. Entendeu? Desse jeitinho. E aí que eu cresci achando que planejamento e organização não era algo para mim, porque a noção que eu tinha de organização e planejamento eram de pessoas que eram estritamente rígidas, inflexíveis, tem que ser assim, tem que ser desta forma, cada coisa em seu devido lugar. E para minha cabeça, que é muito criativa, imaginativa, visual, lúdica, aquilo era muito sufocante, sabe? E aí o que acontecia também é que por mais que eu quisesse me organizar e me planejar, eu ainda assim não conseguia, porque eu tentava me adequar às formas que as outras pessoas faziam e falavam que era organização e planejamento, e aquilo eu acabava que não era uma linguagem minha, sabe? Tipo, não era uma língua que eu falaria, então eu realmente não conseguia e ficava bastante frustrada e desestimulada. Tem um fato social em que pessoas que são vistas como mulheres dentro da nossa sociedade e crescem socializadas como mulheres, elas têm que ser organizadas, elas precisam ser organizadas. É algo como se fosse já imposto. Nasceu com alguma coisa que diz, você é mulher, você tem que ter uma organização, você tem que saber onde estão as coisas, você tem que ter as coisas regradas e controladas em seu devido lugar. Coisa que a gente não vê tanto numa criação de homens cis. E isso também era uma coisa que me deixava com muita raiva, porque eu ficava, cara, por que eu tenho que ser assim e a outra pessoa vai ser assado, né? Porque não é uma coisa para todas as pessoas. Então, também por rebeldia, agora uma rebelde sem causa, com calça, sem calça, tira a calça jeans, bota o fio de tal. Eu também não queria me organizar pela minha rebeldia. Durante o vídeo vocês vão ver algumas imagens que foi do dia que eu realizei um grande sonho meu, que era conseguir fazer as minhas marmitas quinzenais. Eu botei no meu planejamento de dezembro que eu gostaria de fazer minhas marmitas quinzenais porque eu tenho muita dificuldade em me relacionar com a alimentação. Eu como porque preciso, mas não necessariamente porque sinto prazer, porque eu gosto, coisas assim. E aí eu estou me sentindo bastante aberta e disposta para poder olhar para isso com mais carinho e poder cuidar mais da minha alimentação. Apesar de eu comer direitinho, sabe? Como pouco, mas eu como direitinho. Então esses vídeos que você vai ver durante a minha gravação foi um dia bastante especial para mim. Eu tava com muita raiva, eu acho que a minha TDPM estava pegando no couro, que é um transtorno disfórico pré-menstrual, caso a senhora não saiba o que seja. É importante espalhar a palavra da TDPM, porque muita gente não sabe que isso existe. E no final das contas eu acabei me emocionando bastante ao finalizar esses 15 dias de marmita, porque foi realmente muito realizador. Tanto que eu sigo fazendo as minhas marmitinhas. Essa semana, inclusive, eu vou fazer mais um ciclo de 15 dias de marmita. Pra mim, minha gente, uma meta é um grande sonho, sabe? E que a gente vai distribuindo ele pra gente poder realizar os nossos desejos. Quando eu comecei a empreender no digital, eu entendi que eu precisava aprender a planejar e a me organizar, porque eu tenho que planejar conteúdo, por exemplo. Eu tenho que organizar esses conteúdos. Então eu precisava desenvolver uma habilidade que eu ainda não tinha consciência. Eu tinha só a frustração e a rebeldia. Aí o que aconteceu é que eu comecei a fazer alguns cursos, mas ainda assim não me sentia muito vista nesses cursos, sabe? Eu experimentava as ferramentas, mas eu não conseguia dar continuidade a essas ferramentas, porque elas para mim não faziam muito sentido. E fica comigo porque isso é muito importante, porque quando a gente vê planejamento e organização, é muito interessante a gente notar algo que faça sentido pra gente. Não existe só uma forma de se organizar, não existe só uma forma de fazer planejamento, existem formas. Cada cabeça, eu odeio essa frase, mas assim, é ela, né? Cada cabeça uma sentença, porque cada cabeça vai ter seu jeito de enxergar o mundo, vai ter os seus desejos para se colocar dentro desse mundo. Então não tem uma fórmula certa para cada pessoa. O interessante é realmente a gente aprender a olhar as ferramentas, conhecer as ferramentas, como as pessoas aplicam e usam essas ferramentas, a gente experimentar para ver se aquela ferramenta se adequa a gente e não a gente àquela ferramenta, ou usar da nossa criatividade para que a gente consiga, de repente, experimentar uma outra forma de aplicar aquela ferramenta. Então, a gente esquece muito que a organização e planejamento é bastante sobre autoconhecimento, autoeducação, sobre experimentação, processo de criação, e é um constante laboratório pessoal, onde você é uma cientista
e você está colocando ali ferramenta X, ferramenta Y, ver a combustão que dá, opa, não foi legal, vou tirar essa, experimentar essa, até você achar um caminho que seja seu. Eu sei que é chato, eu sei que a gente quer muita coisa para ontem, mas planejamento e organização, ele não funciona assim. Se você vem com uma cabeça muito ansiosa de querer as coisas para agora, porque você está precisando disso agora, vai se frustrar em algum momento e você provavelmente não vai conseguir realizar e nem chegar muito perto das suas metas e seus sonhos. E eu sei que isso bebe muito da nossa demanda social, porque a gente não vive só para planejamento e organização, a gente tem uma vida, tem uma família, tem relacionamentos, tem o trabalho, tem muita coisa para lidar, e às vezes a gente precisa de uma coisa já pronta para a gente aliviar uma área da nossa vida. Mas, infelizmente, tem coisas que não vai funcionar desse jeito. E para mim, planejamento e organização é uma delas. Você precisa entender a loucura da sua cabeça para você olhar para essas ferramentas e aplicar na sua loucura. E não você estar nas ferramentas, entende? É a mesma coisa da rotina. Muitas vezes a gente tem uma rotina que a gente se adequa a essa rotina e não necessariamente essa rotina se adequa a gente. Trabalho, por exemplo, tem gente que trabalha onde não gosta de trabalhar, mas é o que tá podendo agora. Tem pessoas que pegam, 4 conduções, 6 conduções durante um dia para poder ir pro trabalho e voltar para casa, sabe? Então, existem limitações no nosso tempo e espaço, e olhar para a organização e planejamento, autorrefletir, refletir sobre si, leva um tempo, uma demanda que muitas vezes a gente tá já cansado e não consegue. E aí a gente quer uma coisa mais mastigadinha, mais pela sobrevivência mesmo, né? Um pedido de socorro. Mas se você tem um pouquinho de tempo para poder refletir sobre suas demandas, suas questões, e olhar para essas ferramentas como se fosse uma caixa de ferramenta mesmo, um martelo, uma chave de fenda, um alicate, e ter essas ferramentas de planejamento e organização e ir experimentando, para você vai ser algo tipo uma benção. Você vai ver. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é pensar sobre a origem das palavras. Para mim, palavra tem poder. Eu sei que essas palavras elas vão se transformando no decorrer do tempo. Não dá pra gente ser puritanista, né? Pelo amor de Deus. Mas eu ainda assim gosto de olhar para a raiz. Porque antes de uma árvore dar fruto, ela tem uma raiz, ela tem um caulezinho, ela tem umas folhas. Então, antes da gente olhar para o que é organização e planejamento, eu quero olhar para trás, eu quero olhar para o significado dessas palavras, de onde é que elas vieram. E a palavra de organização, ela veio do latim organizare, que significa instrumento musical, implemento, órgão do corpo, e vem do grego órgano, que significa instrumento. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu olhei a etimologia da palavra organização e ela ser um instrumento, um órgão do corpo, um instrumento musical, é porque a organização ela é uma ferramenta. Quando a gente olha para a organização enquanto órgão do corpo, o corpo humano ele é todo interligado. Né? O músculo aqui da minha garganta está interligado, sei lá, no meu dedão do pé. Então, assim, o corpo humano ele é todo interligado para que ele seja essa maçaroca e tenha uma unidade. Chega para mim que a organização ela faz ligamentos, ela liga uma coisa na outra para que ela seja uma coisa maior. Isso eu estou pegando pelo exemplo do órgão do corpo, o corpo humano. O corpo da gente é o que a gente enxerga, mas tem muita coisa dentro que faz com que este corpo externo ele consiga funcionar, ele consiga fazer as suas ações e necessidades, seja básicas ou aprender novas habilidades, o que seja. Então, a organização põe em ordem elementos para o funcionamento de algo maior. Isso na minha perspectiva e leitura que eu estou fazendo da palavra organização. A palavra ordem, ela vem do latim ordo, arranjo de elementos feito conforme certos critérios, exigência de disposição regrada de elementos, comando, relacionado ao verbo ordire, ordenar, originalmente começar a tecer, numa raiz itálica, ordem, disposição dos fios num tear. E uma coisa que é muito interessante aqui nessa origem das palavras de organização e ordem é que tem muito essa coisa da arte, né? O instrumento musical, os fios de um tear. Quando foi que a gente perdeu a noção da arte na nossa vida, gente? E fica essa coisa chata que o povo fala tanto, vote. Então, uma organização, ela faz com que algo maior funcione. Mas para que esse algo maior funcione, ela precisa colocar as coisas em ordem. E ordem é arranjar os elementos conforme certos critérios. Então, a gente tem uma ordem que vai ser mais uma ordem hierárquica. Algo que vem primeiro, uma prioridade, algo que vai ser urgente, algo que pode ficar para depois.
E aí a gente vai precisar trabalhar nossa cabecinha para entender o que pra gente é essa prioridade, o que pra gente é essa urgência, o que é que pode ser feito agora, o que é que pode ser feito depois. Inclusive eu indico muito o livro chamado Mind Management, não sei se fala assim não, mas vai ser agora essa palavra. Mind Management. Mind Management. Esse livro você também pode comprar na Amazon e o meu link de afiliadas está aqui embaixo no card. Eu recebo uma pequena comissão a cada compra, mas o seu preço final não muda, tá? O que você vai pagar não muda. É a Amazon que me dá uma comissão, tá bom? E esse livro é bem legal porque ele vai falar sobre a gente não gerenciar o tempo, porque tem pessoas que precisam gerenciar tempo. Nesse livro ele vai falar bastante sobre gerenciar a energia e gerenciamento mental. É bem legal. Então, a organização é para que algo maior funcione e isso precisa ter uma ordem, ou seja, precisa ter esses critérios, precisa ter uma hierarquia, algo que vem primeiro, algo que vem depois, um passo a passo. Se eu quiser sair agora daqui e ir para a cozinha, onde no vídeo eu estou fazendo as minhas marmitas, eu vou ter que ter uma ordem. Eu vou passar primeiro pelo quarto, depois pelo corredor e depois para a cozinha para eu chegar lá para eu pegar um copo d'água. Então não é nada muito distante do que a gente já faz no nosso dia a dia. Porém, organização e planejamento são duas coisas diferentes e que muitas vezes a gente se confunde. Elas são diferentes, mas elas são complementares. Enquanto a organização faz com que um todo funcione e ela tem uma ordem hierárquica, que é quando a gente usa as nossas agendas, a gente usa calendário, a gente coloca as coisas na ordem da escrita. Então a origem da palavra planejamento, ela vem do latim planus, que significa plano, liso, e que deu origem ao francês plan, com o significado de projeto, esquema ou mapa. Isso aqui é muito importante para a gente pensar o planejamento. Antes da gente ter uma organização, antes da gente ter uma ordem, a gente vai ter um planejamento. O que seria então um planejamento a partir da etimologia da palavra? Seria a gente pegar todos os nossos desejos, tudo aquilo que a gente quer, todos os nossos sonhos, tudo que a gente vai chamar de meta, o que você queira chamar, colocar tudo em um papel e deixar com que isso seja nivelado. A gente vai criar um mapa. Para eu poder, por exemplo, sair daqui na cozinha, pegar um copo d'água, eu já sei que eu tenho que passar pelo corredor, pela cozinha, eu já sei onde está o gelágua, eu sei onde está o copo, eu já tenho todas as ações automáticas. Porém, se eu estivesse numa casa que não é minha, e uma casa muito grande, de 2 andares, sei lá, e aí eu preciso ir na cozinha para pegar essa água, eu tenho que chegar na pessoa da casa e dizer: meu bem, onde é que fica a cozinha? Ela vai dizer: você vai por aqui, você vai reto, você vai dobrar ali, aqui, acolá, descer a escada, vai para a esquerda. E eu vou tatear, e eu vou tatear onde que é isso. Porque muito provavelmente no meio do caminho eu vou esquecer o que ela falou. E a mesma coisa com os nossos planos. Por quê? A gente tem um desejo. Qual é o meu desejo agora? Eu quero fazer exercício físico. Isso é um desejo. Isso é um objetivo. A gente vai transformar o objetivo em uma meta. Tá, quantas vezes por semana eu quero fazer exercício físico? Se hoje em dia eu faço 0 exercício físico, para que te acho eu vou colocar 5 vezes por semana? Vou colocar 2, que é mais alcançável e mais viável, ou no máximo 3, se eu quiser me esforçar muito. Então, vou transformar isso em uma meta. Eu quero fazer 2 vezes por semana exercício físico para os próximos 2 meses. Super específico. Beleza. Onde eu estou hoje no exercício físico? Estou fazendo nada, tenho preguiça, meu orçamento é X para fazer exercício físico, eu preciso de algo que seja divertido, algo que seja dinâmico, ou então eu preciso de algo que seja curto. Isso tudo a gente está montando o nosso plano, que é onde a gente está nesse momento. Eu já tendo esse plano e sabendo onde eu quero chegar no meu mapa, onde eu quero chegar? 2 meses, fazendo exercício físico por 3 vezes por semana. 2 vezes por semana. É onde eu quero chegar. Eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Esse é o meu mapa. O mapa, ele não vai ser uma linha reta. A rua, às vezes, é esburacada. Às vezes, a rua, ela larga. Às vezes, ela está interditada e você vai ter que pegar um outro caminho para chegar onde você quer chegar. Então, a gente precisa ser muito adaptável e flexível aos nossos planejamentos e às coisas que a gente quer. Porque eu agora tenho um desejo, aonde eu quero chegar, e eu preciso organizar esse desejo para que este plano seja viável. De prazer, de dor. Consegue distinguir? Então, organização e planejamento são coisas bastante complementares, apesar de serem processos distintos, na minha perspectiva. Por isso que eu gosto muito de ter um espaço só para me planejar, para depois pegar este planejamento e colocar na agenda.
e colocar na minha agenda do Pequenas Doses, e colocar no meu calendário, e colocar na agenda física, porque isso facilita bastante a minha cabeça a compreender onde está cada parte do meu processo. E eu só consegui chegar a isso porque em 2022 eu levei um puxão de orelha de um pai de santo, que ele falou, jogou uns búzios pra mim, ele disse que se eu não me organizar, nada na minha vida vai acontecer. E como eu quero que muita coisa aconteça, especialmente realizar os meus sonhos, por mais difícil que seja e mais frustrante que seja, e por mais que a gente tenha que tirar as coisas do rabo que seja, eu decidi me organizar. E uma das coisas que para mim foi mais importante foi entender que isso é um processo contínuo. E quanto mais a gente vai amadurecendo, mais o nosso planejamento e organização também vai amadurecendo. Quanto mais a gente vai lendo pessoas que pensam também parecido com a gente, falam uma língua parecida à nossa, mais a gente consegue também achar ferramentas interessantes pra gente. De você, quando fizer um curso de planejamento e organização, quando você vê algum vídeo sobre planejamento e organização, você já ir com a mentalidade de que você não vai absorver aquilo, mas você vai curiar aquilo, você vai ser curiosa diante daquilo. Então, nossa, isso serviu para Kali. Deixa eu ver se isso pode servir para mim. Deixa eu adaptar esse ensinamento que eu tive aqui para a minha realidade e minha vida e ver como isso funciona. E vale ressaltar também que ficar esperando pela motivação acontecer, as coisas não vão sair do lugar. Mas isso é papo para outro vídeo. No mais, eu quero muito saber o que você pensa sobre planejamento e organização. Eu tenho a minha oficina Cronodrama, que é onde eu junto práticas artísticas e simbólicas com planejamento e organização, porque essa foi a forma que eu consegui desempacar e sair do canto. E eu acredito que para muitas pessoas que também são imaginativas, visuais, criativas, precisam se conectar com algo mais lúdico no seu dia a dia, pode ser uma metodologia que auxilie bastante. Dá uma olhadinha sempre aqui embaixo se eu estou com alguma turma aberta, como é que está o andamento. E também você pode me acompanhar nas minhas redes sociais. No mais, é isso. Um cheiro bem grande. Eu vou descer pelo ralo. Eita, peraí. Sorry. I hurt you, right?